pelos pontos iniciais que a gente pode tomar aqui, a partir aí da imposição das tarifas do Trump para aço e alumínio, né? 25% para aço Isso. e 10% em alumínio ali no dia 10 de fevereiro. Como é que foi sua visão desse efeito? Como que sucedeu, né? O lead-up até isso? E também depois quais foram os primeiros efeitos dessa primeira medida? Assim, acho que o Trump ele fez uma campanha ali, né, em 2024, muito baseada nessa questão tarifária, e o centro das intenções dele tem a ver com o que a gente chama de reshoring, né, que é um termo que a gente usa que significa trazer a indústria de volta para dentro dos Estados Unidos, né? Então, se a gente olhar ali países, principalmente os países ao redor, como Canadá e México, são países que hoje eles abrigam, né, plantas fabris de empresas dos Estados Unidos, porque a mão de obra ali é mais barata do que em solo dos Estados Unidos, né? Então, aconteceu vamos lá, colocar aí ao longo dos últimos 15 anos, que muitas indústrias, né, saíram, né, ou pelo menos reduziram o seu footprint de fábricas localizadas em território dos Estados Unidos e foram para esses países ao redor. Movimento do globalismo, né? Exato, Comum, como o que acabou era acontecendo. muito mais fácil Sim, depois você produzir a um custo menor e logisticamente se levar esse sim. produto de volta para os Estados Unidos do que você produzir lá. O É, custo da mão de obra nos Estados Unidos é muito caro. com os acordos comerciais também entre Isso. os países, Facilitou né? muito, Facilitou exatamente. O próprio muito. NAFTA ali que envolve ali o Canadá. Então, de certa forma, né, acho que essa visão global de 10, 15 anos atrás, relacionada aos acordos comerciais que você falou, né, a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, outros grandes acordos de cooperação comercial, é, eles ocorreram nessa época e as indústrias foram seguindo esse movimento, né, em busca de baratear os seus custos. O que a gente vê hoje é justamente o contrário, né? Tensões comerciais, elevação de barreira tarifária, países querendo sair de acordos comerciais, né? A gente viu ali alguns anos atrás o Brexit com a Inglaterra. Então, hoje acho que a geopolítica global ela vem se transformando se comparado a esse período que eu mencionei de mais ou menos 15 anos atrás. E o Trump tem essa cabeça, né? Ele percebeu que né, indústrias saíram dos Estados Unidos para abrir instalações em outros lugares e ele quer fazer com que essa indústria volte para o território americano. E uma das maneiras que ele tem para tentar, de alguma maneira, é, forçar, né, isso é justamente levar a barreira tarifária nesses países onde essas indústrias estão instaladas. De forma que é, a estratégia dessas indústrias é de produzir com custo mais barato e exportar para os Estados Unidos não dê muito certo, porque aí você inclui a barreira, você sobe o Você aumenta o custo total do custo. produto, Exato. você sobe o custo total, então assim, tudo bem, você tem uma mão de obra mais barata, mas agora você tem uma tarifa de 15%, 20%, 25%. Então, será que vale a pena? E aí ele quer incentivar, né, essas indústrias a voltarem para os Estados Unidos, nesse termo que eu utilizei, que é o reshoring, né, que é o termo Sim. técnico que a gente usa para esse movimento. E agora, voltando para o aço especificamente, a gente viu aí, como você mencionou, em fevereiro, a gente viu essa medida que ele fez, né, esse anúncio, em relação a 25% de tarifa para aço e 10% para alumínio. Temos que lembrar que essa medida ela não é, de certa forma, ela não é tão disruptiva. Ele, no primeiro governo, ele fez uma medida muito similar a essa na primeira vez que ele teve no governo. E isso foi instaurado dentro de um código de legislação que a gente chama nos Estados Unidos de seção 232. O problema foi que ele fez essa tarifa no primeiro governo de 25% dentro da seção 232, só que ele acabou, de alguma maneira, negociando algumas situações e abrindo algumas exceções para alguns países que exportavam bastante aço, entre eles o Brasil. Tá? O Brasil está entre top 3 maiores exportadores de aço para os Estados Unidos.
Então você tem ali Canadá, você tem México, você tem China, mais ou menos ali compondo esses top 5, né, além do Brasil, que eu mencionei.